Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado delegado Ramagem. Senhor presidente, cumprimento a mesa, os demais parlamentares. Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O relator, o plano de trabalho está incompleto. Os finais de semana, que sempre teve uma crise provocada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, estimulando as pessoas contra o Brasil, contra a democracia. Então, esta fraude não vai prosperar, porque senadora, o seu plano de trabalho está completo. Ele mostra como foi e a gente deve investigar ao longo da história o que aconteceu, o que produziu, quem financiou, quem produziu fake news, quem alimentou aquilo que é mais sagrado na democracia. O ataque às nossas instituições, o ataque à vontade popular. Aquele mesmo que foi eleito pelo povo, questionando as próprias instituições que o elegeu durante 7 eleições. Foi questionar as urnas eletrônicas para encontrar um caminho. Reuniões de militares, reuniões de lideranças políticas no Lago Sul, em vários lugares, para urdir o dia 8 e mais, para poder dar o golpe. E esse golpe não aconteceu por conta da resistência daqueles que acreditaram na democracia e no movimento maior em defesa da democracia do nosso país. E ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1000 prisões que se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças, que elas estejam, então, no plano de trabalho para serem apuradas aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio. Mas diligências em rodovias federais, atuação da PRF no âmbito das eleições, não há qualquer possibilidade de construção de conexão com essa CPMI. Então, essas são as questões que devem ser emendadas no plano de trabalho para um prosseguimento. Outra questão que foi descartada, as subrelatorias. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos do fim do mundo, inquéritos intermináveis, inquéritos que quebram o sistema acusatório, a legalidade, a ampla defesa, o devido processo legal e acumulam vários temas. Entretanto, na questão do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes dividiu o tema em 7 inquéritos diferentes. Por que essa CPMI vai concentrar todos esses temas distintos e amplos em uma relatoria apenas? Isso, no mínimo, é contraproducente e gera ineficiência de todos os trabalhos. Outra questão são os anexos, que são requerimentos. Não há possibilidade de aprovação desses anexos junto ao plano de trabalho, porque são requerimentos. Estaria aqui autorizando a burlar uma pauta que está sendo colocada para amanhã e não é a pauta de hoje. Outra questão é de não se pedir, requerer os inquéritos, os procedimentos que estejam sob sigilo de justiça. Nós temos poder como CPI, CPMI para essa atividade sigilosa. Há até previsão de sala secreta, recebimento e manuseio de documentos sigilosos. Portanto, se desfazer dessas investigações seria contraproducente novamente, poderia se fazer retrabalho e não será como verificar o escorreito trabalho do Judiciário.
Essas são as questões. Muito obrigado. Tem que elogiar a relatora pelo relatório apresentado. Eu discordo, senador Elisiane, de algumas afirmações que estão lá e valorações. Permitiria, né, fazer uma sugestão de que proposições dessa espécie no futuro não contivessem algumas afirmações que não são correspondentes ao consenso aqui dentro da comissão. Agora, isso não tira, né, o elogio cabível ao trabalho, que a gente sabe que é bastante complexo. Eu queria fazer uma observação aqui, que acho que está havendo uma confusão entre omissão e obstrução. Que sim, a comissão tem que investigar a invasão e a depredação do 8 de janeiro. Não há problema nenhum em analisar os antecedentes que levaram a essa invasão e depredação. Existe a possível omissão das autoridades em prevenir a ocorrência das invasões e depredação, mas existe, aqui isso foi colocado muito claramente pelo senador Esperidião Amin, a obstrução às investigações e a obstrução da prestação de informações ao Congresso Nacional e às autoridades, seja pelos relatórios enviados pela ABIN, a Comissão de Inteligência, ou seja pela sonegação dos vídeos do Planalto e as várias histórias inconsistentes que foram apresentadas. Nesse ponto, senador Elisiane, me permite dizer que o relatório de Vossa Excelência não é claro ao incluir a obstrução das investigações entre os fatos que são objeto dessa investigação. Existe sim um requerimento anexo pedindo os relatórios, mas não existe no texto do relatório afirmação sobre a apuração do episódio dos vídeos e nem sobre esse episódio dos relatórios da BIM da adulteração dos documentos. Então a minha sugestão aqui, e coloco isso, não com o objetivo de atacar o relatório ou atacar Vossa Excelência, mas para que o trabalho seja feito com todo objeto que é cabível para essa apuração, penso que era necessário que fosse introduzido no relatório com clareza que os trabalhos também seriam conduzidos para apurar essas possíveis e supostas tentativas de obstrução. Faria aqui uma sugestão também à mesa, que nós estamos vendo aqui pelo tamanho da comissão e pelo jeito o quórum dessa comissão vai ser sempre repleto ou próximo do máximo, e todos querem falar, e esse é um desejo natural, que se pudesse dividir o trabalho em subcomissões. E uma subcomissão específica para apurar essa obstrução em relação às investigações. Em relação a documentos sigilosos, uma referência rápida, acho que a comissão tem que pedir, e se houver denegação, isso faz parte. É o próprio judiciário, a própria polícia que poderá eventualmente apontar, não posso fornecer esse material porque está sob sigilo. E aí alguma gestão para levantar esse sigilo não tem qualquer dificuldade. Então as minhas sugestões específicas aqui seria inclusão do objeto da obstrução no âmbito do relatório, porque isso não ficou claro. Ainda faria alterações ali mais cosméticas de forma, por conta das afirmações com as quais não concordo, mas essa é uma coisa menor, e a criação das subcomissões, pois nós estamos vendo que é necessário. Por fim, para encerrar, eu quero registrar aqui, lamentar ter sido vítimas de ofensas. O senador do Sergipe aqui, o único senador de Sergipe que já foi condenado por improbidade, vem aqui fazer ofensas à minha pessoa dentro dessa comissão. Não é aqui o local para ficar tratando desses assuntos, mas se precisar tratar esses assuntos, não tem nenhum problema. Agora, vamos ser produtivos e tratar aqui do que importa, de apurar essas invasões, de apurar a fraude cometida pelo governo nesses relatórios da BIM. Para finalizar, havia aqui esquecido rapidamente, eu sugiro à mesa que ouçamos alguns dos presos, e isso, desde logo,
Porque nós estamos falando de pessoas que cometeram ali crimes, e aí nós vamos discutir que crimes, mas é importante que nós as ouçamos, para nós termos presente o que as motivou, o que as levou a fazer isso, e já que estamos conversando em oitiva, né, dos primeiros requerimentos, vamos colocar 4 ou 5 desses presos, presidente, para serem ouvidos aqui nessa comissão, para nós entendermos as motivações. Muito obrigado. Com a palavra, Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.